Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar da Caixa Seguridade, ticker CXSE3, empresa que passa por uma importante configuração técnica no gráfico que pode representar oportunidade para você que investe nessa empresa para o longo prazo. Então fiquem comigo que nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes essa configuração e também, é claro, dar uma passada nos seus múltiplos, preço justo, dividendos, preço teto, para a gente entender então se vale a pena investir na Caixa Seguridade agora ou não. Para quem não me conhece, sou Eduardo Teixeira, analista CNPIT, investidor e fundador do Scanner da Bolsa. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Enquanto o disclaimer está na tela, já aproveito e convido a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube. Assim o nosso conteúdo vai chegar para cada vez mais pessoas que, assim como você, também tenho certeza que querem investir com qualidade, aportar em empresas sólidas, geradoras de renda passiva, para que você alcance a tão sonhada independência financeira. Além disso, nós também estamos no Instagram e no Telegram, onde nós temos um canal que é aberto e gratuito, onde postamos diversos conteúdos que são extraídos da nossa ferramenta Scanner Pro. E falando de Scanner Pro, essa é a ferramenta do Scanner da Bolsa, conta com um menu com diversos recursos, incluindo carteira recomendada, temos carteira recomendada de dividendos e em breve também teremos carteira recomendada de valor. É uma ferramenta voltada tanto para quem investe com foco no longo prazo para receber dividendos, como também para quem faz trades, swing trades de curto e médio prazo. Temos diversos recursos que vão ajudar você a investir com mais qualidade. Então convido todos a conhecer essa ferramenta. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Link está na descrição e nos comentários desse vídeo. Bom, vamos direto ao que interessa, que é o assunto principal desse vídeo, que é essa configuração gráfica que eu falei para vocês na introdução. Aqui no Scanner Pro nós temos no último item do menu um screener gráfico e um dos recursos que temos aqui é o screener de suporte e resistência. O que isso significa? Os nossos algoritmos diariamente monitoram mais de 200 empresas da B3 e encontram aquelas que estão com o preço negociando próximo de regiões de suporte ou resistência. Então fica muito fácil para quem faz swing trade ou para quem também investe no longo prazo, para encontrar esses níveis para fazer aportes táticos. E aqui então no gráfico da Caixa Seguridade, como vocês podem ver, temos esse nível de suporte e resistência em 14,34. Ele já foi resistência aqui mais ou menos em março desse ano, onde o preço não conseguiu vencer essa região. Depois ele eventualmente rompeu a região, fez um teste aqui novamente agora como suporte, né? Como eu já falei para vocês várias vezes, suportes e resistências funcionam como trincheiras de guerra, né? Você pode imaginar que isso aqui é um mapa de guerra, que os touros atacam de sul para o norte, certo? Enquanto que os ursos defendem, né, de norte para sul. Então nós temos esse conflito de força compradora e força vendedora. Então quando um preço está abaixo de uma linha dessa, né, então ele tem uma resistência, ou seja, é uma trincheira que está sendo defendida pelos ursos, ou seja, pela força vendedora. E depois que, eventualmente, né, os compradores conseguem vencer essa região, essa trincheira passa a ser deles. Então é uma zona de defesa compradora, ou seja, vira um suporte, que é exatamente o que aconteceu aqui. E o preço vem negociando muito próximo dessa região, então dos 14,34, que nesse momento é uma trincheira que pertence aos compradores, né, aos touros. E além disso, nós temos essa linha vermelha, que é a média móvel de 200 dias, que é o preço médio dos últimos 200 dias para os papéis da Caixa Seguridade. E vocês podem ver que ela está passando exatamente em cima do preço nesse momento. Ela já fez um teste aqui também em agosto, então é uma linha muito importante, ela também serve como um excelente ponto, um nível, né, de suporte e resistência. E quando o preço está próximo dessa linha, a gente pode dizer que o papel está num preço justo, equilibrado, pelo menos falando de médio prazo. E além disso, o preço da ação da Caixa Seguridade vem negociando dentro dessa faixa de valor desde o início desse ano, que engloba justamente esse ponto de suporte, como também a resistência, que foi esses dois momentos que ela alcançou seu topo histórico, né? Então a gente tem aqui claramente um topo duplo. Então os papéis negociando dentro dessa região, para quem é um aportador, né, um acumulador de ações para o longo prazo, quando nós temos essas regiões de consolidação, a melhor estratégia é você comprar quando o preço da ação está mais próximo da base dessa figura, que é justamente o que está acontecendo agora.
Essa figura ela pode ser uma figura de reversão, indicando que o preço das ações vão cair, mas também ela pode significar um retângulo que faz com que o preço da ação, após esse acúmulo, volte a engrenar uma tendência de alta, né? Eu acredito muito mais no papel indo para uma tendência de alta, principalmente por causa dos seus fundamentos, né? Do lucro que ela vem entregando muito forte, então tem muito mais tendência dela continuar esse movimento após esse longo rally que ela fez, né, em 2023. Então ela está dando uma nova oportunidade para quem pretende acumular ações e carregar por um longo prazo. Agora falando de múltiplos, a ação está negociando no momento a um PL de 12 vezes, um pouquinho alto. Preço sobre o valor patrimonial 3,39, né? Então ela está mais de 3 vezes o seu valor de patrimônio. Esse aqui realmente está um pouco elevado, mas empresas de qualidade e de crescimento, né? Com expectativa boa para o futuro, elas geralmente negociam com esse ágio, né? Com esse valor um pouco mais caro, digamos assim, no patrimônio. Mas compensa pelo retorno sobre o patrimônio, que é o ROI, né? Ela tem um ROI muito alto, 26%. Só para você ter uma ideia, os bancões, como o Banco do Brasil, trabalham a 18%, 20% no máximo, né? Então essa empresa, como ela é do ramo também de seguridade, né? Não sei se vocês sabem, mas empresas que vendem produtos de seguro geralmente trabalham com uma lucratividade muito alta, uma margem de lucro muito alta. Então se reflete aqui nesse ROI da Caixa Seguridade nesse momento bem alto. E a gente pode ver nesse gráfico também a evolução desses múltiplos. Se a gente olha o ROI, né? O ROI está em valores recordes nesse momento. Ele chegou a 28%, agora está a 26%, quase 27%. Então, uma empresa que vem acumulando bastante, né? Conseguindo entregar muito mais lucratividade para o acionista. Ela já trabalhava, o seu pior momento foi com um ROI de 16%. Então, o pior momento dela é um ROI completamente aceitável para o setor financeiro. Só para vocês terem uma ideia, né, o Bradesco e o Santander estão com ROIs muito menores, abaixo de 10% nesse momento, né? Então, só para um efeito de comparação da eficiência da Caixa Seguridade. E além do ROI alto, a empresa também vem entregando um lucro por ação cada vez maior. Essa linha é o valor de quanto custaria a ação se a empresa estivesse negociando a 10 vezes o seu lucro, né? Ou seja, 10 vezes o lucro por ação. E aí assim a gente consegue comparar diretamente com o preço da cotação. Vocês podem ver que quando ela teve esse rally, ela ficou negociando muito próximo de 10 vezes o lucro, né? O preço passando, costurando essa escada de crescimento, né, no lucro por ação, e eventualmente ela acabou descolando agora no final desse rally, então por isso que ela está negociando a 12 vezes o lucro nesse momento, e os lucros deram uma estabilizada, pelo que parece, já, né, nos últimos trimestres. Aqui nós temos também o preço justo de Graham, embora ele não é muito confiável para se aplicar em empresas do setor financeiro, mas você pode aplicar em outras empresas que nós monitoramos, né, onde ele funciona com mais assertividade, principalmente empresas da economia antiga, como indústrias, mineradoras. Então é mais um método que nós temos aqui, onde ele mostra também a margem de segurança. Assim você consegue ter um norte, né, quanto a esse preço justo, segundo a fórmula do Benjamin Graham. Nós também trazemos o valor patrimonial por ação. Nós podemos ver que a empresa sempre negociou acima do seu PVP, né? PVP acima de 1. Então isso aqui indica que o mercado entende que é uma empresa com potencial de crescimento, ele já está pagando mais por isso, né? Então, ao contrário de outras instituições financeiras ou mesmo empresas de outro setor, como de energia elétrica, nós às vezes procuramos empresas que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial, né? O que significa que o preço deveria estar passando abaixo dessa linha, mas não é o caso da Caixa Seguridade. E também não é o caso de descartar uma hipótese de investimento só porque a empresa está negociando acima, né? Então a gente precisa olhar outras óticas também e entender que empresas assim geralmente têm essa perspectiva de crescimento muito grande. Então, no futuro, carregando para o longo prazo, pode valer muito a pena o investimento em empresas assim. E agora, falando de dividendos, vou trazer para vocês um novo recurso da plataforma, que é a piscina de dividendos. Esse nome foi batizado porque é só olhar, né, para esse gráfico, essa área, com essas cores azuis. A primeira coisa que me veio à cabeça foi água. Então,
Acho que ficou um bom nome, né? Piscina de dividendos. Deixe um comentário se vocês gostam desse nome ou se sugerem outro. Mas o que essa visualização traz é o seguinte: preço teto para você ter um dividendo de 6%. É essa linha mais de cima aqui da piscina. Então, para você ter um yield de 6%, ou seja, aquele mínimo que o Décio Bazin exige para investir em empresas, você tem que pagar até R$18 no máximo pela ação da empresa, né? E a Caixa agora está a 14,26, portanto tem margem de segurança. Se o preço da ação está dentro da água, significa um bom sinal, né? Que a empresa está entregando um dividendo consistente nesse momento, né? Isso pensando numa compra imediata da ação para receber esse dividendo já nos próximos 12 meses. E nós temos uma opção de adicionar uma linha de 8% também e a de 10%. Então, empresas que pagam mais dividendos, a gente consegue ir mergulhar mais fundo nessa piscina. Quanto mais fundo, melhor, né? Mais proventos. Então, você pode ver que a empresa está negociando dentro dessa faixa entre 6% e 8%. Uma faixa muito boa para começar já a receber dividendos. E essa linha vem crescendo, né? Como vocês podem ver, o preço teto, por exemplo, nesse ano é de R$18. No ano passado ele era 16 e aqui R$10, né? E assim por diante. Então é uma empresa que vem entregando dividendos crescentes. E isso a gente consegue olhar também nesse gráfico dos dividendos anualizados. Aqui fica muito claro, né? Então, quando a empresa foi listada, pagou 24 centavos por ação, subiu para 65 em 2022, depois para R$1,01 em 23, e 2024 já estamos em R$1,08, portanto já superando o ano passado. Pode ser que ainda pinte algum dividendo ainda esse ano, mas o fato é, os dividendos estão crescentes, recorde após recorde, mesmo com a empresa com histórico curto ainda, né? Listada na B3. E aqui nós trazemos também o preço teto e margem de segurança pelo método do Décio Bazin. E nós fazemos avaliações de 12 meses, 3 anos e 5 anos. 5 anos ainda não se aplica muito à Caixa por ter um histórico muito curto, né? Então a gente pode se basear principalmente por 12 meses e 3 anos. A gente pode ver que o yield médio ao ano já passou os 6% do Décio Bazin. Portanto, temos margem de segurança. Se considerar os últimos 12 meses, ao preço que está nesse momento, temos uma margem de 56% para você receber os 6% mínimos exigidos pelo Décio Bazin. Portanto, preço teto para a Caixa Seguridade nesse momento a 22,43, né? E a ação está a 14,32, ou seja, bastante gordura para você que pensa em investir no longo prazo na Caixa Seguridade. E nós também trazemos o lucro por ação. Aqui fica muito fácil, né, essa visualização para entender quanto que a empresa gerou de lucro e quanto desse lucro foi distribuído para o acionista. O ano de 2024 ainda não fechou, esse lucro por ação só considera o primeiro e o segundo trimestre, mas veja como ele já acumulou bastante, né? Tá quase quebrando o recorde do ano passado, com certeza vai passar e vai ser um ano com um recorde, com um pagamento muito maior. No ano passado, que já está fechado, a empresa lucrou R$1,20 e distribuiu R$1,01 para o acionista, ou seja, um payout de 84%, né, muito alto. No ano de 2022 também 75%. Então é uma empresa que distribui bastante, uma boa parte, né, dos seus dividendos para o acionista. Vale lembrar que o acionista majoritário da Caixa Seguridade é a Caixa Econômica Federal, então então o banco, né, tem esse interesse em receber esses lucros que a empresa tem na forma de dividendos. E nós, como acionistas minoritários, comprando ali as nossas ações, a gente pega carona nisso e também participa dessa festa de dividendos que é a Caixa Seguridade nesse momento. E quanto ao lucro da empresa, temos aqui o lucro líquido trimestral e podemos ver que desde o ano passado tivemos uma queda bem grande, né? Analisando trimestre a trimestre. Tivemos um recorde no terceiro trimestre de 2023, onde ela teve um lucro líquido de 974 milhões. Desde então ela caiu bastante para 653. Porém, nós podemos analisar numa outra ótica, que é acumulando 4 trimestres, né? Ou seja, a janela de 4 trimestres. Assim a gente consegue ter uma visão de um ano completo a cada novo trimestre
que é publicado, então nós atualizamos esses valores. E a gente pode ver que é uma queda muito mais suave, né? Então a empresa estava nesse recorde líquido acumulado de em torno de 3,5 bilhões de reais. Ela teve uma leve queda aqui para 3,4 bilhões. Então não vejo nenhuma preocupação nessa queda que ela teve mais acentuada nesse último trimestre, né? O segundo trimestre de 2024, principalmente pelo fato dela provavelmente quebrar um recorde de lucro por ação em 2024. Quanto ao patrimônio líquido, a empresa também está bem estável. Ela está negociando agora num patamar de 12 bilhões de reais de patrimônio líquido. Vocês podem ver que ela tem aqui um histórico antes do seu IPO, né? Antes que ela foi listada na bolsa. É uma empresa que tinha um porte de mais ou menos 3 a 4 bilhões de reais. Depois do IPO, ela subiu, né, o seu patrimônio para em torno de 10 a 11 bilhões e agora temos mais uma escadinha aqui, negociando em torno de 12 a 13 bilhões. Esse é um tipo de gráfico que eu gosto muito de ver, empresas que vêm aumentando o seu patrimônio ao longo do tempo, assim entregando cada vez mais valor patrimonial para cada ação que você detém. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem se vocês gostam da Caixa Seguridade, se investem nela ou se preferem outras empresas do setor financeiro. E mais uma vez, convido a conhecer essa ferramenta, o Scanner Pro. Ela com certeza vai ajudar você a investir com mais qualidade. Link na descrição e nos comentários desse vídeo. E também, mais uma vez, convido a se inscrever e dar um like aqui no YouTube. É muito importante pra gente. E também dar uma passadinha no nosso Instagram e no canal Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.